partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, meu abraço e minha saudação a todos vocês. Nesta terça-feira nós vamos meditar o Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós escutamos este Evangelho, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. O zelo pela casa de meu pai me consome, é aquilo que os discípulos lembram da Escritura. Os judeus tinham feito do templo um lugar de comércio, não só de compra e venda de animais para o sacrifício, mas de compra e venda da fé, de compra e venda da relação com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos fazer da nossa relação com Deus uma relação de compra e venda, uma relação de compra ou de troca. Te damos o que tu queres e em troca tu nos dás o que pedimos. Esse é um perigo grande na nossa relação com Deus, fazer desta relação uma relação de comércio. Ao contrário, no Evangelho de hoje, com o seu comportamento, com a sua postura, o Senhor quer nos ensinar que a nossa relação com Deus deve ser uma relação de confiança, uma relação de filiação, de paternidade. Mas também quer nos fazer entender melhor o que Jesus sente em seu coração ao realizar a sua missão. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Não somente o templo, atenção a este segundo e importante ensinamento, não somente o templo, mas nós somos templos de Deus, nós somos templos do Senhor. E Jesus aproveita para se apresentar como templo de Deus. Destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Este é um segundo convite para que nós tenhamos sempre a consciência da dignidade das pessoas com as quais nós convivemos, da nossa dignidade como filhos de Deus, templos do Espírito, da dignidade dos nossos irmãos e irmãs como templos de Deus, filhos do Senhor. É sempre importante nunca denegrir, ofender o próximo, porque ele é imagem e semelhança de Deus, templo e casa do Espírito Santo. Então, o Evangelho de hoje nos ensina muito sobre a nossa relação com Deus, uma relação de confiança, filiação, paternidade, a relação com os nossos irmãos, uma relação de respeito no reconhecimento de que são templo de Deus e deem uma dignidade de filhos do Senhor. Acolhamos as 3 sementes. A primeira semente é o versículo que nós vamos meditar. O versículo que nós meditamos é o versículo 19. Jesus diz: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. É Jesus se apresentando como templo de Deus e nos ensinando, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. A palavra que nós vamos rezar, segunda semente, é zelo. Dai-nos, Senhor, zelo pela tua casa.
A igreja, o templo de pedra, mas também o templo que somos nós. Dai-nos, Senhor, zelo, respeito pela dignidade de cada pessoa humana. E a terceira semente é aquela que nos pergunta: como é minha relação com Deus? É uma relação de respeito? É uma relação de confiança? Como é a minha relação com os meus irmãos? Respeito e reconheço a sua dignidade de filhos de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa relação com Deus, que a nossa relação com os irmãos seja sempre orientada pela vontade e pelos ensinamentos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.